Olá! Então, estamos aqui para dar continuidade a esta nossa terceira semana desta peregrinação com o apóstolo Paulo. Depois de ter feito o percurso de interpretação, o percurso da história da interpretação de Paulo, agora precisamos olhar um pouco do uso da retórica nas cartas de Paulo. Porque nós já vimos que na interpretação de Paulo nos demos conta de que o apóstolo possuía uma certa habilidade com o uso da retórica. Ele foi capaz de combinar nas suas cartas elementos da arte de escrever cartas com a arte da retórica. Então, temos que lembrar que Paulo era um homem de 3 culturas. Judeu, e sabia então fazer uso da hermenêutica rabínica, nós vamos ver isso depois. Era um homem também que conhecia o mundo da cultura grega, podemos dizer do mundo helênico, e a retórica é uma prova disso. E por fim, um homem de cultura romana, conhecia muito bem do mundo legislativo, do mundo judiciário romano. Aqui nós vamos nos concentrar em 2 aspectos de Paulo. O Paulo que sabia utilizar da retórica e o Paulo que sabia utilizar da hermenêutica rabínica. Esta imagem que você está vendo é provavelmente uma das representações mais antigas do apóstolo. Ela se encontra nas ruínas da antiga Éfeso. Hoje Éfeso está situada na Turquia. Encontra-se situada na Turquia. E ali nós vemos Paulo com a posição de quem está ensinando como um professor de retórica. Nós sabemos que em Éfeso existiam escolas de retórica. Então Paulo ali está representado como um professor de retórica, como alguém que sabia utilizar da retórica. Bom, vemos então que desde o começo sabia-se que Paulo era alguém que sabia fazer uso da retórica muito bem, como percebemos estudando as cartas dele. Agora nós vamos entrar no mundo da retórica, entender um pouco do mundo da retórica. Bom, você já percebeu, quando fizemos o estudo panorâmico das cartas de Paulo, alguns elementos da retórica, e nós vamos voltar agora sobre eles. As 5 partes da retórica clássica. Bom, naquela época, na antiguidade, um orador, antes de fazer um discurso em público, quando ele frequentava uma escola de retórica, ou já tinha frequentado a escola de retórica, ou na escola de retórica se aprendia de que alguém que deveria fazer um discurso ao público precisava passar por essas 5 fases de preparação do discurso. A primeira chamava-se inventio. Tratava-se de fazer uma pesquisa sobre o discurso, sobre o assunto do seu discurso, de procurar planejar o discurso, ver possíveis argumentos a serem utilizados, fazer uma pesquisa sobre o assunto do discurso. A segunda fase chamava-se de dispositio. Uma vez que você fez a pesquisa sobre o assunto do seu discurso, então que você planejou, precisava distribuir isso em partes já fixas, que se chamava de dispositio. Nós vamos ver depois as partes da dispositio, em organizar o discurso. Feito isso, passava-se a terceira fase da elocutio. Tratava-se então de escolher as palavras, a composição das frases, de ver figuras retóricas que comporiam a sua argumentação. Depois passava-se a fase da memória. A pessoa tinha que memorizar um discurso, porque o discurso não era lido, ele era um discurso falado. Mas na fase de preparação, alguns alunos faziam anotações, e essas anotações dos argumentos, das ideias, do discurso organizado nas devidas partes, ele precisava ser memorizado. Essa era a 4ª etapa. Por fim, a 5ª etapa da pronunciatio, que era uma espécie de ensaio, digamos assim. Tratava-se da declamação,
do discurso, uma vez que você memorizou, e aí tem-se a preocupação de ver a tonalidade da voz, ver também os gestos que seriam utilizados, porque tudo isso, gestos, tonalidade da voz, elas também ajudavam na persuasão, né? no efeito que aquele discurso deveria provocar sobre os destinatários. Bom, essas eram as 5 fases de preparação do discurso segundo a retórica clássica, né? Mas podemos imaginar que o apóstolo, se ele frequentou alguma escola de retórica, e provavelmente sim, deve ter passado certamente por essas fases, né, quando estudava a arte da retórica. Bom, quando chegava o momento do orador fazer o discurso, ele seguia uma ordem no discurso. Trata-se da dispositio. Depois das fases de preparação, como já vimos, ele fazia o discurso em público, e esse discurso tinha uma sequência, uma ordem. A primeira parte chamava-se exordium, ou a abertura. A abertura do discurso tinha a função, às vezes, de capturar a atenção dos destinatários e fazer com que o auditório se tornasse simpático ao orador. Depois ele podia passar a chamada narratio. Tratava-se de contar uma história, uma pequena história que poderia servir para introduzir a tese do seu discurso, ou a chamada propositio, a tese que o orador queria defender ou provar. Uma vez apresentada a tese, ele passava a probatio, que trata-se ou são os argumentos desenvolvidos para provar a sua tese. Às vezes, no desenvolvimento dos argumentos, ele até citava as teses do adversário para contestá-las, né? Era chamada refutatio. E, por fim, chegava-se a peroratio, ou a conclusão do discurso, em que a argumentação toda era recapitulada, e a peroratio resumia o discurso e provocava um impacto no auditório, fazendo com que o auditório agisse. Assim se trataria quando se tratava de fazer com que o auditório agisse, tratava-se do gênero deliberativo, ou quando se tratava de fazer com que o auditório pronunciasse um juízo, era o gênero judicial, ou quando se tratava de fazer o auditório aderir a uma verdade, tratava-se do gênero epidídico. Então, estas são as fases ou as etapas do discurso retórico. Devemos lembrar que isso era o discurso falado, mas nós encontramos essas partes, nós vimos nas cartas de Paulo. Significa que o apóstolo teve essa capacidade brilhante de pegar estas fases do discurso e colocá-las por escrito na elaboração das suas cartas. E então, nós descobrimos que o apóstolo fez uso da retórica na composição das suas cartas, mas não podemos nos esquecer de que Paulo era também judeu, e ele, como bom judeu estudante da Torá, fez uso das regras da hermenêutica rabínica, as chamadas midot, as regras para a interpretação da Torá. Regras como a Gezer HaShavah, Kal VaHomer, entre outras. Porém, nós não estudaremos aqui essas regras. Nós vamos aprender e ver uma forma de leitura desenvolvida pelos rabinos e que compõe também a hermenêutica rabínica, um modo de leitura da totalidade da Torá, uma leitura chamada Harizah. Nós vamos ver que o apóstolo também utilizou dessa forma de ler as escrituras que compõem a hermenêutica rabínica. Nós vamos ver que o apóstolo também a utilizou nas suas cartas.
O que é uma harizá? A palavra harizá significa colar, um colar de pérolas. Os rabinos se juntavam para estudar as escrituras e eles diziam que passavam da Torá aos profetas, dos profetas aos escritos. Eles examinavam a totalidade das escrituras sobre um determinado assunto. Cada versículo encontrado era como se fosse uma pérola. Juntando as pérolas, eles compunham o colar, a harizá. No Talmud de Jerusalém, nós temos uma pequena história que pode nos ajudar a entender o que é que significa a Torá. Então eu te convido agora a ler a historinha do Talmud de Jerusalém sobre a harizá. Na primeira Coríntios, nós encontramos uma harizá. 1 Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo faz um discurso. E neste discurso, você vai encontrar uma série de citações de textos do Antigo Testamento. O apóstolo está fazendo uma harizá. Eu te convido agora a fazer esse exercício, a ler esses 3 primeiros capítulos da primeira carta aos Coríntios. Agora você vai fazer a leitura atento e atenta a estas citações. Você vai ver que tratam-se de citações de profetas, dos salmos. Então, o apóstolo está, ao longo desse discurso, fazendo essas citações, está fazendo um colar de pérolas. E aí depois você vai perceber que esse colar trata deste assunto, da sabedoria divina e da loucura humana. Assim nós vimos que o apóstolo, além de ser um grande professor de retórica, uma pessoa que dominava muito bem o uso da retórica, ele era também um grande rabino e sabia utilizar muito bem a hermenêutica, regras da hermenêutica rabínica, como nós estamos vendo, como essa forma de leitura da totalidade das escrituras, a chamada harizá. E então, nós chegamos ao término desta nossa conversa sobre a retórica nas cartas paulinas. Nós vimos que o apóstolo era uma pessoa que fazia uso da retórica, mas também um grande rabino, capaz de utilizar a hermenêutica rabínica, e vimos um elemento, a chamada harizá, que também foi utilizada pelo apóstolo. Agora eu te convido a voltar lá na segunda semana, quando fizemos aquela leitura, aquela visão panorâmica das cartas de Paulo. Te convido você a voltar lá para ver apenas a estrutura de cada carta que nós propusemos a partir da análise retórica. E aí depois você ler o texto que se encontra logo em seguida, o texto do biblista, do exegeta Jean-Noël Lety, o texto sobre a retórica paulina. Então, te desejo uma boa leitura.